Paz do Senhor, professores da EBD, que alegria, né, estarmos aqui hoje, iniciando o nosso último trimestre do ano, né, na salinha dos juniores, onde o tema é, vamos a estudar sobre a história dos reis de Israel. Será desafiador para nós, cada aulinha, levar para essas crianças, né, que a idade é entre 9 e 10 anos, como a gente já sabe, né, professores? É bom ensinar eles nessa idade, porque a fala é uma fala mais tranquila, sem muito como se fosse bebezinho. Não é assim que a gente vai tratar eles. Vamos tratar eles como os responsáveis, né, que já fazem escolhas e tudo mais. Olha só, professores, nossa primeira lição de hoje vai ser Davi, o rei amado. A gente vai falar sobre ele. Sabemos que o primeiro rei foi Saul, né? Mas aconteceu que Saul se perdeu do propósito, se perdeu da comunhão com o Senhor e o Senhor rejeitou. E Deus levanta, né, um profeta, Samuel, para escolher um novo rei de Israel. E Davi é desafiador, é gostoso estudar sobre Davi, porque Davi, a gente entende de toda a história dele, que desde o início ele passava por situações, mesmo assim a gente vê um homem feliz, um homem íntegro, guerreiro, que não se dobrava diante daquelas situações, eram desafiadoras para ele, né? Davi, quando tinha entre 12 a 15 anos, foi o momento que o sacerdote foi lá escolhê-lo, né, que Deus mandou. A gente vai vendo na história de Davi que isso a gente precisa mostrar para os nossos alunos, que nesse momento, quando ele ainda era criança, 12, 15 anos, mais ou menos, é criança ainda, né? Ele já começou a vencer os desafios, ele estava sendo preparado para algo grande, e o seu rei de Israel. E ele não sabia que ia ser o rei de Israel, mas o nosso Deus já havia o escolhido. E por que Deus escolheu Davi? Porque Davi era o homem segundo o coração do Senhor. Isso me chama a atenção, professores. Porque o homem... Na Bíblia eu não li mais alguém que Deus destaque como homem segundo o coração do Senhor. Apesar de todos os defeitos que Davi, dos erros que ele cometeu, ele não deixou de ser o homem segundo o coração do Senhor. Por quê? Ele era sincero, ele era muito sincero. Ele era íntegro e fácil de se arrepender, fácil de perdoar. Então o coração de Davi era, apesar de ser um guerreiro, na presença do Senhor era fácil de ser conduzido. O coração dele era entregue ao Deus Todo-Poderoso. E nessa leitura que a gente vai ver, né, em 1 Samuel 16, 1, 13, e também em 2 Samuel 1, de 1 a 5, que é essa que a gente vai ler. Samuel, quando chega a Davi, ele tinha, como eu disse, de 12 a 15 anos. Mas ele foi ser rei de Israel aos 30 anos de idade, diz a palavra do Senhor, né? Então ele reinou sobre Israel 40 anos. Quando Davi tinha na idade da adolescência, ele já passou por desafios. Eu creio, lendo a palavra, que o primeiro desafio dele foi dentro da sua própria casa. Depois que o pai apresentou todos os irmãos, não foi nem ele que disse assim: eita, tem um filho meu lá. Não, o profeta quem disse: Jessé, ainda tem mais algum filho? Aí ele disse: tem um que está lá cuidando das ovelhas do meu pai. E aí o que acontece? Chega Davi, pois não vai sentar ninguém na mesa, até que ele chegue. Isso é muito importante. Como era que Davi se via lá cuidando das ovelhas? Ele se via amado por Deus e protetor daquilo que Deus tinha colocado, as ovelhas. Matou urso, leão. Os desafios deles começaram ali. Depois apareceu Golias, aonde todo o exército temia, mas ele não. Chegou lá e disse: quem é esse circunciso? É impressionante. E a gente precisa levar em sala de aula isso, essa confiança que Davi tinha no Senhor. Davi é o nosso exemplo de confiar mesmo em Deus, apesar de todos os desafios.
e sabendo também que era uma preparação do Senhor para ser um rei de Israel. Deus confiou toda aquela terra naquele reinado a ele, sabia que ele ia. Então ele foi ser guerreiro e grandes desafios aconteceram. Na lição, a gente tem, que é bem linda também, simples, nessa primeira, né? O objetivo dela destaca a história de Davi e a forma maravilhosa como Deus o constituiu rei de Israel, né? E memorizando diz, que está lá em 1 Samuel 13:14, que diz: mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe do meu povo. Ou seja, Saul foi rejeitado por Deus, Davi foi escolhido por Deus e aprovado, né? A gente vê, apesar de tudo, um homem segundo o coração do Senhor. Na questão dos tópicos que a lição nos dá para interagir em sala de aula, achei um interessante aqui, é de você fazer no quadro, separar o quadro, né? Se na sala de aula tiver, né? Se não tiver, eu aconselharia a fazer num papel. Eu fiz um papel, a gente bota as crianças sentadas e começa a falar, a eles dizerem quais são as coisas que agradam ao Senhor, quais são as coisas que desagradam o Senhor. Porque a gente vê duas fases, né? Um rei que desagradou a Deus e um rei que agradou ao Senhor. Foi um rei perfeito, esse que agradou o Senhor? Crianças, vocês vão perguntar, né? Ele foi perfeito? Não. Mas ele foi sincero, ele foi íntegro diante do Senhor, ele se arrependia rapidamente. Mostrar à criança que Davi tinha essa sensibilidade. Amém? Eu creio que será uma aula muito, muito poderosa, professores, muito para nós, né? Estudar sobre ele, edificar a nossa vida e para essas crianças também. Que Deus conduza nesse trimestre cada um de vocês sensível à voz do Senhor, trazendo esse amor para a sala de aula, dando o seu melhor. Outra coisa, professores, deixem a sala de aula organizada. Quando vocês cheguem um pouco mais cedo, prepara aquele ambiente, vai orando, declarando ali, orando naquele lugar, pedindo a presença do Senhor, que sejam aulas que os alunos cheguem bem, com o coração disponível para aprender. E Deus vai fazer, Ele faz coisas grandes, né? Naquele lugar, você preparando quando sua criança chega em sala de aula, o ambiente está ali, pronto para receber, vai ficar leve, inclusive para você, porque às vezes deixa para a última hora, as crianças vão chegando, aí aquela agonia. Se você chegando mais cedo não, deixa tudo pronto, fica esperando ele na frente assim da porta da sala de aula. E vai ser uma bênção, certo? Que Deus continue abençoando e se assim Deus permitir, até a próxima aula. Deus abençoe.